Bom dia, gente. Nós estamos dando início ao módulo 3 da página 327, no capítulo 5, sobre a diversidade natural e regiões do Brasil, né? Vamos dar uma visão mais ampla sobre a biodiversidade brasileira, né? Percebemos que o Brasil é um dos países com maior proporção continental, né, do mundo, né? É um dos maiores. Seu continente abriga mais ou menos quase a metade da América do Sul. É isso? Devido a essa sua grande diversidade, seja ela natural, seja cultural ou étnica, não falta exemplo para destacar suas riquezas, né? Nós temos vários biomas riquíssimos que se destacam muito bem no mundo afora, né? Esses grandes biomas que nós temos, como da Mata Amazônica, né? É uma área brasileira que ocupa 59% do nosso território, né? Temos também a floresta tropical, né? Temos a Caatinga, que é nossa região, o Cerrado, Mata de Cocais, Campos, vegetação litorânea, Pantanal, né? São biomas que têm uma riqueza enorme, né, de vida. A Amazônia, por exemplo, ela vem sofrendo grandes agravos em virtude do desmatamento, das queimadas, né, desenfreada e falta de gestão pública nesta região para com tanto os ribeirinhos quanto a própria natureza. Existem políticas, né, ambientais, porém não está sendo desenvolvida nessa região. A Amazônia conta com uma grande quantidade de espécies de árvores e pode chegar até 60 metros de altitude, com a fauna e flora que são muito diversificados, e muitos desses animais até hoje não foi catalogado, assim como suas espécies de plantas, né? Essa região abriga 10% de todas as espécies do mundo. Todas as espécies de animais e vegetais da floresta ainda são desconhecidas e não foram catalogadas, né? Que é uma mata muito fechada, muito bem desenvolvida, né? Floresta tropical. Essa floresta se estende por uma área vasta do Brasil, do litoral nordeste até a região sul do país, que é conhecida como a Mata Atlântica, né? Eu já tive a oportunidade de dar uma visitada nesse bioma e é muito diferente da nossa caatinga, né? São árvores grandes, enquanto as nossas catingueiras têm 1 metro, não chega a 2 metros de altura, né? Só se for muito velha para chegar a essa altura. Que chega mais alto é o nosso ipê, né? O ipê amarelo, que é muito conhecido por aqui, até o roxo também, que tem na caatinga. Ele chega a mais de 6 metros quando é bem antigo, né? Temos na caatinga, são árvores que aguentam grandes secas, né? Elas conseguem perder sua folhagem e ali consegue passar vários meses sem receber nenhuma gotícula de água, né? Isso é uma das características da caatinga. Diferente da floresta tropical. A floresta tropical ou a floresta da Mata Atlântica, ela sempre está chovendo, que é próximo ao litoral, né? E ali abriga também muitas espécies de plantas e de vegetais, né? Assim também como animais. Já o Cerrado, ele é um tipo de bioma parecidíssimo com a caatinga, mas só com outras características de árvores mais arbustos, espaçosos, vegetações mais rasteiras, parecida, né, com a caatinga, mas só que tem umas características um pouco diferenciadas. Algumas espécies de árvores nativas dessa vegetação apresentam troncos retorcidos, casca grossa e são adaptadas para resistente a queimadas naturais, como ocorre com mais frequência no período de seca, de abril a setembro. Essas plantas voltam a brotar no período das chuvas, né?
geralmente em outubro a março. A mata de cocais ela é uma mata pequena, né? Suas formações vegetais constituídas principalmente por palmeira, babaçu e de carnaúba. É muito utilizado aquele óleo de carnaúba, né? Delas extrai o coco, a madeira, o caule e as folhas para a produção de fibras que são utilizadas no artesanato. É um tipo de vegetação encontrada em uma área de transição entre o clima úmido da floresta amazônica e o clima semiárido da caatinga, né? A gente encontra muito esses tipos de vegetação parecidas, né? Nas regiões parecidas com aqui próximo, a Serra de Água Branca, né? Onde essa é a transição de vegetação. Aí é fácil de você encontrar esse tipo de vegetação, viu? Os campos são formados especialmente por vegetação herbácea, como as gramíneas. Os campos situam-se entre os estados do Rio Grande do Sul, a região sul, né? Que se desenvolve em clima subtropical com temperatura mais amenas e frias. As gramíneas apresentam-se entre 10 e 50 centímetros de altura. Esse tipo de vegetação se espalha por serras e áreas com relevo mais ondulado. Próximo aos rios, as formações mais arbustivas compõem as matas e galerias. Já a vegetação litorânea, ela é uma vegetação que auxilia na proteção do leito dos oceanos, ali também próximo aos mangues, né? E essa é um tipo de filtragem para não destruir aquele ecossistema. Quando retira essa mata, geralmente há problemas ambientais, né? Causado tanto a questão de mudança, ou seja, avanço do mar, como também espécies nativas do próprio mangue que pode deixar de existir, né? Já o Pantanal é uma vegetação que se desenvolve de forma de planície, né? Isso foi representado, sempre está sendo visualizado em documentários. Algumas novelas do passado representaram muito bem a visão do Pantanal, que ele está localizado na porção oeste do estado do Mato Grosso do Sul. O Pantanal reúne espécies típicas de outras vegetações que estão ao seu redor, como a caatinga, canela de ema, da floresta amazônica Vitória Régia e do cerrado a palmeira de Buriti. Ou seja, uma mistura. O nosso Brasil ele é uma verdadeira mistura, tanto na questão cultural, quanto na questão de etnia e quanto na questão também da nossa vegetação, né? As alterações da vegetação natural do Brasil, podemos notar que existe tanto na sociedade como na própria biodiversidade que possuímos. De modo geral, podemos afirmar que as alterações da vegetações foi consequência do processo de urbanização. Aqui vem falando, gente, sobre as mudanças de algumas matas em virtude do crescimento populacional, né? Como está ocorrendo também na região amazônica. Mas só que na Amazônica não é nem a questão populacional, é voltado para o agronegócio, voltado para as indústrias, né? Então, visualizando aquela região para crescimento econômico. O cerrado é uma das formações vegetais mais ameaçadas do país. Suas áreas passaram a ser ocupadas por atividade pecuária extensiva e cultivo, principalmente da soja. A soja é um elemento, né, ou seja, uma semente que é muito utilizado para as commodities, ou seja, para exportação. A vegetação que mais foi transformada no Brasil foi a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ela teve seu grande impacto, hoje tem muito pouco sobre a Mata Atlântica, em virtude do avanço da construção naquela região próximo costeira, né, digamos assim. E isso, a urbanização contribuiu muito para o desaparecimento da Mata Atlântica, né? Nos últimos 40 anos, as áreas agrícolas vêm se expandindo-se ainda mais em direção aos estados do norte, acelerando assim o processo de
desmatamento, né, da Amazônia. A partir de então, perdeu-se cerca de 13% da floresta anual original, né? Hoje esses dados, segundo o INPE e outros dados aí do IBGE e outros institutos, vem comprovando que o desmate da Amazônica vai muito além desses 13%. E se chegar próximo dos 25%, pode haver uma mudança drástica na qualidade de vida desse bioma. Viu? É uma grande, que os estudiosos estão falando sobre um verdadeiro abalo na estrutura, ou seja, no desenvolvimento né, da região. O que se mais faz naquela região é a extração, né? Seja a extração de madeira, seja a própria extração de minerais, né? Ocasionando assim um grande desmatamento e grandes investimentos do capital, né? Do capitalismo para o crescimento e exploração cada vez mais. Aí nós temos aqui na página 337, vem falando sobre a regionalização do Brasil. Frequentemente as pessoas atribuem esse diverso significado à palavra de região. Por exemplo, a região mais quente, a região com mais rios, a região, seja essa região mais quente, região mais fria, região mais desenvolvida economicamente, trata-se do termo empregado em geral para diferenciar uma área da outra, né? Mas sabemos que o Brasil ele é único, Brasil é um território só, né? E a divisão política regional, ela foi desenvolvida para melhor estudar, né? Através do meio do chamado IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Globoestatística, né? Ele desenvolveu esse estudo mais para referenciar e poder policiar crescimento em tal região, crescimento em outra região, mas sabemos que o Brasil ele é único.